Olá, muito boa tarde para você que está acompanhando aqui a programação da TV Evangelizar. Tudo bem, turma? Tudo bem comigo também, graças a Deus, tirando o frio e a chuva, que eu vou te falar, hein? Aqui em Curitiba, desde sábado, tá chovendo e tá fazendo frio. Nesse momento, às 4h, que horas são, Ricardo? 4h16, 17 graus aqui em Curitiba. Mas vamos para as manchetes? O que vai ser destaque no programa de hoje no Pauta Aberta? Vamos lá? Taca-lhe pau! Destaques de hoje: chuva põe Pernambuco e Alagoas em estado de alerta. Fila de espera no INSS passa do 1 milhão. Perícia médica demora mais para sair do estado do Piauí. Falta de limites. O risco do excesso de tempo com o celular entre as crianças. E como o CEP Digital veio para ajudar moradores de comunidades pobres do Brasil. Então vamos que vamos, gente. O excesso de chuva tem provocado estragos e deixado autoridades de Alagoas e Pernambuco em alerta. A situação de emergência foi decretada em quase 30 cidades. 15 cidades da zona da mata de Pernambuco, atingida fortemente pelas chuvas, estão em situação de emergência. O decreto foi assinado pela governadora Raquel Lira e vale por 60 dias. A medida inclui a entrega de cestas básicas, colchões e água mineral, a desobstrução de estradas e a oferta de carros-pipa para a limpeza. As chuvas intensas deixaram desalojadas ou desabrigadas mais de 2.800 pessoas. O estado também liberou R$1.340.000 para ajudar esses municípios. Já em Alagoas, o governo Paulo Dantas decretou situação de emergência em 29 municípios. O decreto, com validade de 180 dias, facilita a aquisição de cestas básicas, água e colchões. No estado, cerca de 22.000 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas, também por causa das fortes chuvas. Segundo o INMET, até pelo menos quarta-feira, dia 12, o grande volume de chuva continua no leste da região Nordeste, atingindo a Zona da Mata e o agreste de Pernambuco e Alagoas. E agora há pouco nós recebemos imagens do sobrevoo que o governador do estado de Alagoas fez na cidade de Marechal Deodoro, que é uma das cidades bastante afetadas por esse excesso de chuva. Estão vendo aí, gente? E aí você pode me perguntar, né? Ô Ricardo, o que quer dizer essa decretação de estado de emergência que os governadores de Pernambuco e Alagoas fizeram nos dois estados para algumas cidades? Gente, isso não é apenas uma nomenclatura para dar uma noção de urgência para isso que nós estamos vendo, não. Isso, na prática, faz com que a prefeitura, através do governo do estado, possa ajudar de uma forma mais rápida essas comunidades. Por exemplo, se o governo do estado ou uma prefeitura, ela precisa necessariamente fazer uma contratação para levar água através de caminhão-pipa para essas cidades, água potável, era necessário fazer uma licitação. Em estado de emergência, como foi decretado pelo estado, como se trata de uma emergência para a população, esse tipo de obrigação prevista em lei, ele é quebrado por causa dessa situação de emergência. E mais, com a decretação do estado de emergência, o governo federal também pode intervir a partir do pedido dos governadores do estado. E é isso que nós estamos vendo, porque nessas imagens aí que nós estamos ainda mostrando para vocês, a gente já tem informações que técnicos do governo federal já estão junto com o governador Paulo Dantas lá no estado de Alagoas, sobrevoando também esses municípios para saber as demandas mais urgentes. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações lá das chuvas que estão prejudicando essas cidades do Nordeste. Eu comentei aqui na abertura do Pauta Aberta que está chovendo em Curitiba, mas longe disso, tá, gente? Aqui é característica do nosso inverno no sul. Chove, há um inverno mais úmido, fica tudo assim, a gente fica parecendo sapo, porque chove uma barbaridade, umidade, o sol não aparece nem a pau e a temperatura lá embaixo. Mas são características diferentes desse nosso Brasil continental, né? Vamos com mais notícia? Um projeto desenvolvido em favelas dá condição para os moradores terem um endereço oficial, o que é básico, né, gente? Para quem quer, por exemplo, que chegue nas suas casas correspondências e entregas. Isso foi possível com a ajuda da tecnologia. Acompanhe. Quem mora numa comunidade aqui no Brasil ainda não tem CEP para conseguir receber uma correspondência ou pedir comida por aplicativo, por exemplo. E de acordo com a Central Única das Favelas, pelo menos 70% dos moradores das favelas de todo o país já deixaram de comprar alguma coisa pela internet justamente pela dificuldade na hora de receber o produto. Para mudar esta realidade, a ONG Gerando Falcões decidiu se juntar a uma empresa de tecnologia e logística para criar 10
2.000 novos endereços em 20 favelas do Brasil. O CEP digital é criado a partir da geolocalização da casa da pessoa. Um aparelho define a latitude e a longitude do endereço e cria um código, uma espécie de endereço digital. Esse código é o que vai servir para localizar o morador. A ideia foi inspirada num projeto pioneiro implantado por uma startup na favela de Paraisópolis, em São Paulo. As residências ganharam plaquinhas com o CEP digital a partir do mapeamento pelas vielas do bairro. Desde que o projeto começou em Paraisópolis, as encomendas saltaram de 600 para 2.000 por mês. O projeto quer beneficiar ao menos 40 mil pessoas que moram em comunidades no país. Sabe que algo semelhante a isso aí já existe na zona rural aqui do Paranazão? Porque aquela história, né? Como é que você vai identificar uma pessoa que mora num sítio, numa fazenda, se não tem nome de rua, não tem nada? Porque a gente adota aquele sistema do avô ainda, né? Ó, você vai ainda assim, passou aquela grevilha, você vira à direita. Vai chegar na igreja, vira à esquerda. Conta 2 porteiras, você vai entrar lá que você está procurando. Não, agora com a ajuda do GPS também e com esse aplicativo, é possível fazer identificação também para enviar correspondência, para fazer entrega na zona rural de São Paulo e também aqui no Paraná. Esses 2 estados já estão adotando isso. Legal, né? Ó, um novo levantamento feito pelo INSS mostra que a fila de espera para uma perícia hoje está levando, sabe quanto? No mínimo, 45 dias. E o Piauí é o estado onde essa situação é mais grave. O Piauí é o estado com a maior espera pela perícia do INSS. São 1.320 pessoas para cada 1.000 habitantes aguardando um procedimento obrigatório. Sem a perícia, não tem como ter a concessão do benefício pelo INSS, segundo o Ministério da Previdência Social. No estado existem atualmente 29 agências. 4 delas estão na capital Teresina. Hoje, quem procura o serviço só consegue agendamento para 2024. Entre os beneficiários que necessitam de análise pericial para serem liberados estão as solicitações do Benefício de Prestação Continuada, o BPC, os auxílios por incapacidade e pensão por morte. No país, a fila já passou de 1 milhão de brasileiros à espera de perícias médicas no INSS. O número hoje é 14% maior do que o registrado em dezembro de 2022, quando 930 mil pessoas aguardavam uma perícia. De cada 10 pessoas, 8 esperam há mais de 45 dias. Mais da metade delas não tem nem a perícia inicial. Por isso, não recebem nenhum benefício. E olha que o governo federal já fez ali um acordo com a Defensoria Pública para limitar esse tipo de espera em 45 dias, né? Senão o INSS estava sujeito também a ações na Justiça pela Defensoria Pública. Isso no papel, por isso que fala em 45 dias, mas duvido, você que está assistindo a gente, você deve estar num prazo, numa fila de espera muito maior do que isso. Fala-se que é 45 dias em média, isso para dar uma resposta para a Defensoria Pública. Bom, o estudo mais recente sobre o uso de celular mostra quanto as crianças e adolescentes ficam teclando na internet. Essa coisa aqui, sabe? Quase 4 horas por dia. Por isso, especialistas chamam a atenção para os pais para um ponto fundamental: limite. Acompanhe. Vídeos, dancinhas, conversas em chats com amigos. As redes sociais digitais apresentam diversos recursos atrativos para crianças e adolescentes, que passam cada vez mais tempo online e, por vezes, não são capazes de perceber potenciais perigos a que estão expostos no mundo digital. Essa relação com as redes sociais é um outro mundo, é o meu mundo, onde eu digo o que eu quero, eu faço o que eu quero, eu interajo como quero. Eu tenho liberdade, que é a liberdade que eu não tenho em casa. Então, quando o adolescente ele está nessa outra realidade, ele não quer que ninguém acesse. E ele vai se revoltar, vai brigar, vai questionar, vai reclamar. Luiz Carlos de Mello tem 2 filhos e ainda não permite que as crianças utilizem o celular. A ideia do pai é investir tempo com os filhos em atividades offline. Sempre falo com os pais amigos que as crianças e os filhos não têm culpa do cansaço dos pais. Então, quando os pais chegam em casa, as crianças querem contar como foi o seu dia, como foi a sua escola. E é isso que eu faço. Quando eu encontro com eles, eu pergunto: como foi sua escolinha hoje? O que você aprendeu na escola? Entendeu? A gente almoça junto quando dá. E para muitos pais não conseguem almoçar junto. Mas à noite, ao chegar em casa, não custa nada perguntar para as crianças como foi seu dia, vamos brincar de alguma coisa.
Durante todo o mês de junho, uma operação da Polícia Civil de São Paulo resultou na prisão de 4 pessoas por prática de violência sexual contra 2 adolescentes. As vítimas foram aliciadas através de uma plataforma de chat online, o que deve acender um alerta para o papel de pais e responsáveis de monitorar o conteúdo a que crianças e adolescentes estão vulneráveis nas redes sociais. Se pai, mãe, responsáveis não ficarem acompanhando, conversando, e aí? Você viu o quê? Como foi hoje? Conversasse com quem? O que é que meu filho acessa? Eu acompanho, eu estou com ele também jogando, brincando, acessando e principalmente evitar que a tecnologia tenha senha. Teve senha é porque não quer mostrar algo. Logicamente que diferente de uma pessoa que tem senha no seu celular por questões sigilosas do trabalho e coisas do tipo. Aquele que quer prejudicar a criança diz assim, olha, vamos falar aqui, não diga seu pai não diga sua mãe não. Mas para chegar num nível desse, houve um diálogo onde a criança começa a adquirir confiança naquela pessoa que está do outro lado. Você sabe que eu tenho uns amigos que têm criança em casa e eu sempre falo com eles, né? Por que teu filho pequeno, 14, 12 anos, tem necessidade de ter telefone celular? E aí a resposta sempre é a seguinte, não, para eu saber, questão de segurança com meu filho. Aí eu sempre lembro, né, na época que eu era piazinho, você tinha um acordo ali com os pais. Você ia fazer as coisas lá, você ia festar, você combinava com o pai. Pai, tal hora eu vou te ligar para saber se eu vou embora ou se eu vou poder ficar mais um pouquinho. Não era assim que a gente fazia na nossa época? Era aquela coisa do pai com a mãe, aquela conversa, o combinado. E ai, minha Nossa Senhora, se não cumprisse aquilo que você combinou com o teu pai, com a tua mãe. Não tinha mais a segunda oportunidade. E aí você já estabelecia uma questão de regra. É aquilo que eu falo, limite, que é importante, né? Mas enfim, cada qual com o seu cada qual. O importante é que nós estamos no nosso papel. Fazer você pai, você avó que cuida dos seus netinhos, pensar nessa possibilidade. Será que estão ficando muito tempo no celular sozinho, mexendo em tudo quanto é coisa? Esse que é o ponto, né, gente? Mas cada qual com o seu cada qual. Mas vamos lá. Não é só a expectativa de aumento de movimento de carros nas estradas que preocupa a Polícia Rodoviária do Estado do Ceará, não. Nesse período de férias, há uma outra preocupação também. Acompanhe. São mais de 10 mil quilômetros percorridos por agentes do Departamento Estadual de Trânsito para monitorar as rodovias que cortam o Ceará, com o intuito de recolher animais que estejam abandonados e levando risco de acidentes nesses trechos. Esse percurso é feito pelo menos 2 vezes por semana. O Detran já recolheu entre janeiro e junho deste ano mais de 1.500 animais abandonados em rodovias cearenses em todo o estado do Ceará. Esse trabalho, desenvolvido entre o Departamento Estadual de Trânsito e a Polícia Rodoviária Estadual, tem o objetivo de aumentar a segurança viária, mas principalmente preservar vidas. Salvar a vida não só do ser humano, mas também dos animais que estão abandonados nas rodovias. Então, o Detran faz periodicamente, semanal, no mínimo, as rodovias, cada rodovia são percorridas 2 vezes por semana, um caminhão percorre, e mais vezes quando tem denúncias ou incidência maior de animal naquela região. Quando apreendidos, os animais vão para um curral, onde ficam por 7 dias à espera dos proprietários para resgate. Quando o prazo extrapola, eles são levados para a fazenda do Detran, que fica em Santa Quitéria. Todo o processo é feito por equipes treinadas para a captura de animais. A multa para o resgate é de R$ 247,15 e o valor por diária é de R$ 49,43. Por ser intenso esse trabalho, vem diminuindo a quantidade de apreensões a cada ano. Isso é muito bom porque demonstra que as pessoas estão tendo mais consciência. É isso aí. Vamos falar de agronegócio? A soja abriu o mercado internacional em alta nesta semana. A Luciana Macedo tem os números pra gente. Oi, Luciana, boa tarde.
Olá, Vilches, boa tarde para você, boa tarde a todos. Bom, antes da gente falar dos números previstos para os contratos dos próximos meses, negociados hoje pela manhã na Bolsa de Chicago, a gente lembra por que os números que vêm lá de fora são tão importantes para o mercado brasileiro. É que as negociações das vendas de grãos, e nesse caso específico a soja, ela é feita em dólar. A soja, inclusive, que foi o produto mais exportado no Brasil em 2022, foram mais de 46,6 bilhões de dólares em transações de exportação do grão. Então vamos lá, hoje cedo na Bolsa de Chicago, que é o principal formador mundial de preços de grãos e outras commodities, os contratos para julho estavam sendo negociados a 15,13 dólares por bushel. O bushel é a medida utilizada nas bolsas de mercadorias dos Estados Unidos. Isso representa uma valorização de 28 pontos. Já o mês de agosto foi negociado a 14,55 dólares. O mês de setembro, 13,67 dólares e o mês de novembro foi negociado a 13,40 dólares por bushel e cada mês aí representa uma alta equivalente à sua pontuação. Mas vale lembrar que esse aceno positivo do mercado internacional, ele se baseia principalmente nas condições climáticas que estão nesse momento favoráveis aí para a produção de grãos nos Estados Unidos. Por isso, o mercado ele também segue atento às previsões para os próximos dias. E aí, com isso, os produtores e as empresas brasileiras que têm o papel de intermediar a negociação entre produtores e compradores nacionais e internacionais, seguem também atentos aí ao relatório semanal sobre as condições das lavouras americanas. Esses dados são valiosíssimos aí para analisar as tendências do comércio exterior e principalmente identificar aí, por exemplo, os principais parceiros comerciais para o Brasil. Mas olha, os números previstos para esses contratos, eles são números bons, né? Mas de acordo com especialistas do comércio de grãos aqui do Brasil, é preciso ter cautela, porque os números, eles são apenas previsões e a tendência é que o preço dos contratos para os próximos meses continue oscilando, justamente porque depende-se aí principalmente das condições climáticas para essas lavouras. Volto com você. Valeu, Luciana, obrigado pelas informações e nós vamos continuar falando sobre agronegócio, mas depois do intervalo comercial. Agronegócio, Ricardo? Sim, ó, quer ver na tela? Começou mais uma exposição. Boa, bacana. Isso daí, ó, é Expocrato, que acontece lá no Ceará. Falaram pra mim que é uma das maiores exposições do norte e nordeste do país, gente. Já a gente conta tudo pra vocês, tá bom? Agora, pontualmente 4 horas e 33 minutos, intervalo comercial rapidinho. Olha, a gente já volta. São 4 horas e 37 minutos, o Pauta Aberta está de volta aqui na TV Evangelizar e já vamos atualizar as informações com relação às chuvas, principalmente nos estados de Alagoas e Pernambuco, lá no Nordeste. Lá no estado de Pernambuco, subiu para 15 o número de cidades em situação de emergência. E é o seguinte, gente, a informação que nós temos é que só ontem, numa cidade chamada Chechel, que fica na zona da mata de Pernambuco, choveu aproximadamente 118 milímetros. Isso quer dizer o seguinte, são 118 litros de água por metro quadrado. É chuva, uma barbaridade. E até por causa disso, ainda há pouco, a governadora do estado de Pernambuco, a Raquel Lira, ela deu uma informação, prestou um depoimento que a gente vai colocar aí de atenção para todas as pessoas. Acompanhe aí. Oi, gente, nós estamos aqui na Cidade Baixa, em São Benedito do Sul, na zona da Mata Sul de Pernambuco, onde houve as chuvas e, por conta delas, as enchentes nos últimos dias. A gente foi fazer um sobrevoo para ver como é que estão as cidades. Pousei aqui, estamos fazendo todo o levantamento junto com a Prefeitura. Estou aqui com o Coronel Ramalho. A visitação da Defesa Civil e o trabalho tem sido feito desde o início do ano. Primeiro, para fortalecimento das prefeituras com a Defesa Civil. Depois, para que a gente possa, agora, nesse momento de crise, fazer o acompanhamento, primeiro socorro às vítimas e agora ajuda humanitária. Vamos falar agora de chuvas, mas do outro lado do mundo. Vamos para a vinheta. Gente, na Índia também tem problemas relacionados à chuva, só que lá teve vítima fatal. 29 ao todo. Acompanhe.
Autoridades afirmaram que o número de mortos em inundações e deslizamentos de terra provocados pelas monções no norte da Índia aumentou para 29. Equipes de resgate aguardam o fim das chuvas para enviar helicópteros para tentar socorrer 300 pessoas, entre elas turistas, nas regiões de Himachal Pradesh, Lahaul Spiti e Kulu. O Serviço Meteorológico Indiano prevê mais chuvas em grande parte do norte do país nos próximos dias. De acordo com dados oficiais, a quantidade de chuva causada pela monção na Índia na primeira semana de julho é 2% superior à média para o período. A monção, que vai de junho a setembro, é responsável por entre 70% e 80% da precipitação anual no Sudeste Asiático. Nos últimos anos, os deslizamentos de terra e as inundações causadas por esse fenômeno aumentaram. Continuamos falando do tempo no mundo, porque pesquisadores alertam para a necessidade de medidas imediatas serem tomadas contra a mudança climática. O discurso foi feito como repercussão aos dados sobre o número de mortes provocadas pelo calor lá na Europa. Calor e mortes marcaram o verão de 2022 no hemisfério norte. Sem medidas adequadas, o continente pode enfrentar ainda mais 94 mil mortes causadas por ondas de calor em 2040, segundo estudo elaborado por cientistas de um Instituto de Saúde francês e do Instituto de Saúde Global de Barcelona. O verão do ano passado foi o mais quente registrado até hoje na Europa, com sucessivas ondas de calor que causaram recordes de temperatura, seca e incêndios florestais. Os cientistas analisaram dados de temperatura e mortalidade para o período de 2015 a 2022 em 823 regiões de 35 países europeus, com uma população total de mais de 543 milhões de pessoas. Com base nesses dados, construíram modelos epidemiológicos que permitem prever a mortalidade a ser causada em cada região. No total, a análise revela que entre 30 de maio e 4 de setembro do ano passado, ocorreram 61.672 mortes atribuídas ao calor na Europa. Só uma onda de calor intensa entre 18 e 24 de julho de 2022 causou 11.637 mortes. Dados do Ministério da Saúde mostram como a infecção generalizada preocupa profissionais da saúde. Muitas das transmissões acontecem em ambiente hospitalar. Uma ameaça silenciosa que requer rápida atenção. A septicemia ou sepse é uma condição grave, potencialmente fatal. Para se ter uma ideia, a sepse é um estado inflamatório que ocorre através de uma simples inflamação, causada por diferentes micro-organismos. É uma condição que se inicia com uma infecção. Uma infecção que pode ocorrer em qualquer parte do organismo, né? Pode ser uma infecção urinária, pode ser uma pneumonia, uma meningite ou até uma infecção de pele, por exemplo. Esse quadro inicial normalmente se resolve quando diagnosticado e tratado inicialmente, mas em alguns casos progride para esta fase, esse estado de sepse, que justificam até em alguns casos internamento, UTI e até óbito. Recentemente, personalidades como o ator Estênio Garcia e as cantoras Preta Gil e Madonna chamaram a atenção a apresentarem estágios diferentes dessa doença. A infecção se espalha pela corrente sanguínea. As bactérias ou toxinas bacterianas liberadas desencadeiam uma resposta inflamatória generalizada no organismo, afetando negativamente vários órgãos. Qualquer micro-organismo potencialmente pode gerar sepse. Os mais comuns são as bactérias, mas ela pode ocorrer por vírus, o próprio Covid, por exemplo, influenza, podem causar sepse. A doença representa um grande desafio para a medicina moderna, devido à sua rápida progressão e altas taxas de mortalidade. Segundo o estudo divulgado pela Organização Mundial da Saúde, revelou uma estatística alarmante. 11 milhões de pessoas morrem todo ano com septicemia, ou seja, 1 a cada 5 óbitos no mundo, mais do que as mortes causadas pelo câncer.
Porém, apesar de assustador, o estudo traz uma boa notícia. O número relacionado a casos de morte pela doença tem diminuído nas últimas 2 décadas, registrando uma queda de 50% desde 1990. Os sintomas mais comuns incluem febre alta, aceleração da frequência cardíaca, dificuldade respiratória, confusão mental e diminuição da pressão arterial. O diagnóstico é geralmente feito por exames de sangue, que podem detectar a presença de bactérias, células sanguíneas anormais e sinais de disfunção orgânica. Existem algumas condições que predispõem e aumentam a susceptibilidade a essa evolução, né? Como, por exemplo, os extremos de idade, né? Então, os idosos ou recém-nascidos, pessoas que têm problemas de imunidade, né? Então alguma imunossupressão, pessoas que têm alguma doença crônica, especialmente se essa doença crônica está descompensada. Então são condições que aumentam a probabilidade tanto da infecção quanto da progressão da infecção para uma sepse. O tratamento imediato é crucial. E a prevenção começa com a conscientização sobre as práticas adequadas de higiene e o tratamento de infecções. Outra forma de você prevenir é através de vacinas, né? Existem vacinas que diminuem a chance de algumas infecções ocorrerem, que incluem alguns vírus e bactérias também que potencialmente causam sepse. Com os resultados da 14ª rodada, o Botafogo segue líder com 36 pontos e 10 de vantagem para o segundo colocado, o Flamengo, que agora tem 26. O Grêmio aparece em terceiro com 26 pontos e o Fluminense agora é o 4º colocado com 24. Na zona de rebaixamento, o Goiás é o 17º com 11 pontos marcados. O Coritiba, com as 2 últimas vitórias no campeonato, subiu para 18º com 10 pontos. O Vasco é o 19º com 9 e o América Mineiro agora é o lanterna da competição, também com 9 pontos. Vamos falar agora de dica de passatempo para as crianças nessas férias escolares, porque tem quem tem criança em casa, hein? Meu Deus do céu! Começou o 19º Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco. Todos os fins de semana do mês de julho, deu espetáculo ali garantido em teatros da cidade. É para toda a família, hein, gente? Acompanhe. Férias combinam com diversão. E tem tudo a ver com teatro, esse momento mágico em que todo mundo aproveita para soltar a imaginação. E é uma oportunidade também para curtir a programação do 19º Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco, que esse ano tem o tema Brincadeira para Todo Mundo e também homenageia o professor pernambucano de teatro, Marco Camarote. Durante todo o mês de julho, o público vai poder conferir de pertinho os grandes espetáculos produzidos pelas companhias de teatro do Recife, Olinda, Paulista e Arco Verde. Essas apresentações já estão acontecendo em vários palcos da cidade, no Teatro de Santa Isabel, no Teatro do Parque, lá no Teatro Barreto Júnior e também no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem. Eu acho que é o momento da família reunida, dos amigos reunidos, né? A gente tem uma geração aí toda de crianças, de adultos, um mundo tecnológico, todo mundo com a mãozinha ali, os dedinhos ali no celular. E aí a gente tem o encontro, né? Brincadeira para todo mundo. Então o teatro, o 19º Festival possibilita isso, esse abraço, esse encontro, a arte presentificada, a possibilidade de você sentar ao lado do seu avô, da sua avó, do seu amigo, da sua mãe e assistir a um espetáculo. O Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco também é inclusivo, porque conta com a presença de intérpretes de Libras, além de acessibilidade no espaço físico para pessoas com mobilidade reduzida. As apresentações vão até o dia 30 deste mês e acontecem sempre aos sábados e domingos, com sessões às 4 e 4h30 da tarde. Os valores dos ingressos variam entre R$ 20 e R$ 50 e podem ser acessados pelo site do festival, o www.teatroparacrianca.com.br. Lá também estão mais informações sobre a programação e os horários.
Ó, e começou no Ceará a feira agropecuária mais importante do Norte e do Nordeste, a Expocrato, na região do Cariri. 20% do rebanho do estado está por lá. E o Cariri também é o maior produtor de milho, de feijão e de mandioca do Ceará. Acompanhe. No sul do Ceará, a cidade de Crato cedia a exposição centro-nordestina de animais e produtos derivados. A Expocrato chegou a 70 edições este ano, com expectativa de movimentar mais de 100 milhões de reais em 8 dias de evento. A quantidade de animais com alto padrão genético, com uma expressiva raça, que com certeza demonstra o que há de melhor, não só aqui no Cariri, mas em todo o Ceará e todo o Brasil. Então isso com certeza nos dá uma expectativa de um grande evento, que essa é com certeza a maior exposição agropecuária do Norte e Nordeste. A feira aquece o setor agropecuário, a economia e o comércio locais. Bares, restaurantes, hotéis e transportes têm a sua demanda aumentada durante o período. Dentro do parque de exposições, 320 expositores e ambulantes comercializam produtos e serviços, como a Associação do Sítio Malhada, que há 20 anos produz aqui mesmo derivados da mandioca. A gente tem a goma fresca, tem a goma seca, tem a farinha, né? Fazendo parte aqui da cadeia produtiva da mandioca, da Expocrato. Com 1.600 empregos diretos e indiretos gerados, o espaço oferece alimentos tradicionais da região. O engenho da Associação do Sítio Coité, em Barbalha, espera moer até 40 mil quilos de cana. A gente trabalha com cana-de-açúcar principalmente porque é uma produção que está praticamente em extinção, né? Em relação ao tanto de engenho que tinha. Mas tem esse daqui aqui na Expocrato que representa quase a região do Cariri. Pequenininha, eu já era acostumada a vir com minha avó e é muito tradicional. E eu fico muito feliz de ser daqui, de participar disso, que é uma coisa que movimenta tanto a nossa cultura e valoriza a nossa região. Além das atrações da feira, mais de 60 artistas vão se apresentar até o próximo domingo no Festival Expocrato. A estimativa de público é de 500 mil de pessoas, segundo a organização. A cerimônia de abertura contou com a presença do governador do estado, Eumano de Freitas, e o ministro da Educação, Camilo Santana, que é natural do município. E nós aqui do estúdio em Curitiba ficamos tudo assim, ó. Olha, rapaz, como é que faz aquele caldo de cana, a tal da garapa e também a tal da rapadura. Rapadura que eu não conhecia. Putz, é uma baita de uma oportunidade para conhecer, se tem essa curiosidade, saber como é que faz a rapadura. Tá lá na Feira do Cariri. Gente, chega, Ricardo. Chega que já deu o nosso horário. O Pauta Aberta de hoje termina aqui, mas nós voltaremos amanhã. Combinado? Uma boa tarde para todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Fui!